Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é sempre bom ter vocês por aqui. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o nosso Vasco da Gama e vamos comentar aqui com vocês a entrevista e a coletiva pavorosa que o Paulo Brax deu hoje, no dia de hoje, né, às 11 horas da manhã. Então eu estava ansioso, assim como você, eu tenho certeza que você estava ansioso para ver o que esse cara ia falar sobre o nosso Vasco, sobre o projeto da SAF aí no Vasco da Gama, já que ele é o representante do Josh Wander aqui em terras brasileiras, beleza? Vamos falar sobre isso aí, vamos comentar. Eu não vou trazer vídeos para vocês aqui, porque tem muitos canais aí que já estão fazendo isso. Então aqui é a minha opinião aqui, é a minha cobrança. Eu vou trazer os pontos que eu achei mais importantes aqui, vou comentar em cima. Gostaria de pedir para você, deixa seu like, vai aqui no joinha, deixa o joinha, não esquece, porque isso é muito importante para o YouTube mostrar o meu canal para mais pessoas, mais vascaínos aqui. E também se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade que a gente coloca aqui no canal. A gente posta vídeo direto aqui cobrando esses caras que pegaram o Vasco da Gama, compraram e até agora não fizeram nada, beleza? Tendo dito isso aqui, foi um pouco longa essa introdução, mas então bora falar sobre essa coletiva aqui de Paulo Brax. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu destaquei aqui para vocês é o seguinte: é como ele começou ali a coletiva. Ele já começou a coletiva ali enrolando como sempre, tentando montar uma cama para que ele pudesse falar o que ele quisesse, tá entendendo? E a torcida já tivesse que entender, jogou ali uma conversa fiada ali de orçamento e tudo mais. Lembrando que o próprio Josh Wander disse que o nosso orçamento seria igual o do nosso rival Flamengo, beleza? Então o Paulo Brax já veio ali enrolando, ameaçando entrar no assunto, colocou negócio sobre a viagem, que ele foi decidir e tudo mais. Então foi só blá 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 desnecessário. Após esse blá blá blá, ele já veio com a primeira bomba. E qual que é a primeira bomba? É uma bomba que não é novidade para ninguém, mas quando eu falo no sentido de bomba, eu falo no sentido dele não ter apresentado nenhum jogador. É isso mesmo que você escutou. Ele não apresentou nenhum jogador, não falou sobre os nomes. E sabe os nomes de quem que ele falou? Não é muito, né, estranho para você. Ele falou sobre Abel Braga, né, como diretor técnico ali, e falou sobre Maurício Barbieri. Essas são as duas contratações de peso que o Paulo Brax e a 777 fez até agora para o Vasco da Gama. Não falou sobre nenhum jogador, não disse o número de jogador, disse que já tinha jogador contratado. Mas se tinha jogador contratado, por que não falou ali na coletiva? Por que não disse os nomes? Por que não falou nem os números dos jogadores? Nem o número de jogadores, na verdade, que foi contratado. Comenta aqui embaixo o porquê que você acha que o Paulo Brax não falou sobre o número de jogadores, né, que foi contratado, que já estão contratados segundo eles. Eu acredito que é porque não tem nenhum jogador. Ou os jogadores são bomba demais, né? Não são grandes contratações e não são bonitões, como diz aí o Flávio Dias. Beleza? Falando em Flávio Dias, vamos para mais um ponto aqui que o Paulo Brax falou ali na coletiva. Ele respondeu o Flávio Dias e disse que não é responsável pelas expectativas criadas no torcedor. Mais uma bomba que ele jogou ali no colo do torcedor e que ele jogou ali no colo do próprio Flávio Dias, né? Ele inclusive foi até grosso e arrogante com o Flávio Dias. Ali eu já ganhei meu dia, porque o Flávio Dias é assim lá no canal dele também, então mereceu, né? Enfim, deixando essa parte de lado, ele falou ali que o Flávio Dias que ele não é responsável pelas expectativas criadas
no torcedor. Expectativas essas que o senhor Flávio Dias, com o canal Atenção Vascaíno, gerou quando falou dos bonitões, que o Vasco tinha que ser vendido para mudar e que já viriam os bonitões. Vocês se lembram que a Atenção Vascaíno bateu em cima dessa tecla, impondo medo no torcedor para poder vender o Vasco? Flávio Dias. O senhor Lucas Pedrosa, que todo dia tinha uma notícia de que era bilhões que iam entrar no Vasco e que o Vasco já estava contratando e fechado com 1 ou 2 ou 3 jogadores de peso, né? O senhor Dieguinho, que também cansou de falar lá no seu canal que o Vasco estava e seria um milionário, e é muito dinheiro, e é dinheiro caindo do céu. Então quem criou essas expectativas em mim, em você? Aliás, em mim não, porque eu nunca acreditei, a verdade é essa. Não acredito até agora. Eu não ajudei a vender o Vasco. Não tinha esse canal que eu tô falando com vocês aqui quando o Vasco estava no processo de SAF. Eu não me aproveitei do Vasco da Gama para poder vender o Vasco da Gama. Ou para poder conseguir inscritos, seguidores nas costas do sofrimento do torcedor vascaíno. Eu tô falando de Vasco agora, porque eu sinto sim que o meu canal pode ser útil para ser mais um canal para cobrar e para alertar você que é vascaíno aqui. Então esses caras que venderam essa ilusão, esses caras que venderam, que não cobraram, né, como deveriam, e que venderam para você, torcedor, que o Vasco seria um Vasco bilionário e que seria melhor que o nosso rival, que a Folha seria. Eles venderam. Você tem que ir lá no canal desses caras cobrar esses caras. Beleza? Ele deu essa resposta aí pro Flávio Dias, saiu pela tangente e acabando que não respondeu direito nada que o Flávio Dias perguntou. Mas será que o Flávio Dias lá no Atenção Vascaíno vai falar isso aí? Vai cobrar? Vai bater em cima disso? Enfim, fica aqui a pergunta. Mais uma aqui que ele disse. Ele disse que tinha jogadores contratados, mas não falou e não disse quem. Ou seja, não tem contratações. Eu tô lendo a minha anotação aqui embaixo aqui. Beleza? Então foi isso. Eu já pincelei sobre isso já no início do vídeo aqui com vocês. Ele disse que tinha jogadores assinados, contratados, mas por que esses jogadores não estavam na coletiva hoje para ser apresentados já de cara pro torcedor? Por que falou? Por que ele falou isso e depois falou assim? Não, porque qualquer jogador agora, depois da comissão técnica ser formada, nós vamos começar a apresentar. Não tem. Não são jogadores de peso. E fica até o final do vídeo que vai ser importante, que você vai ver a cereja do bolo, né, dessa coletiva maravilhosa, né, de Paulinho Brax. Fica até o final que você vai saber qual é a cereja do bolo. Beleza? Evitou falar sobre a bravata de Josh. Quem não se lembra? Yes, sure. Yes, sure. Quem não se lembra do Josh Wander falando sim, certamente, né? Quando foi perguntado se o Vasco seria, né, um time equivalente ao do Flamengo ou melhor. Quem não se lembra do Josh? Josh bravateiro também. Bravateiro. Então, o que acontece? Eu te faço uma pergunta. Se o Paulo Brax, que é o representante do Josh aqui, não fala pelo Josh quando é cobrado e questionado, quem que a torcida vai cobrar? Fala pra mim. Quem que eu vou cobrar? Quem você vai cobrar? Você sabe onde tá o Josh uma hora dessa? Não sabe, cara. Aí quando você chega pro representante do cara aqui no Brasil e pergunta, mas o Josh, né, falou isso lá, pô, você foi lá na Europa, teve lá na Europa conversando com o Josh, com a reunião, fez reunião de 777 e chegou aqui e falou que não ia falar pelo cara. Então não falou nada com nada. Blá blá blá, enganação. O Vasco foi vendido por 70 milhões e os caras estão querendo vender o Andrei. Falaram também sobre o Andrei. Ele não deu certeza de que o Andrei ia ficar, então certamente o Andrei vai ser vendido na primeira proposta que aparecer. Entende o que eu tô falando com vocês? É complicado, nós vamos cobrar quem? Porque uma coisa é certa, eu acho que tem sim que cobrar os canais aí que ficaram vendendo o Vasco Milionário. Isso eu tenho certeza que você tem que ir lá nos comentários e perguntar, ué, cadê o Vasco Milionário?
Cadê o Josh com a sua frota de Boeings? Cadê o Josh aí com dinheiro? Até agora a gente não viu nada. E a cereja do bolo, para você que ficou aqui, pasmem. Edmar pode permanecer no Vasco da Gama na lateral esquerda. Sim, o pavoroso Edmar. Imagina o Edmar numa Série A, jogando pelo Vasco da Gama. Imagina. Então, é o que eu falo com vocês, galera. Não tem quem cobrar mais. Quem apoiou a SAF aí, se der merda, não tem quem cobrar. Porque quem vocês deveriam cobrar, que é o Paulo Brax, vocês não podem cobrar. Porque o Paulo Brax já disse que não fala pelo Josh. Sendo que ele tá aqui representando o Josh. Você não pode cobrar o Salgado. O Salgado tá lá no Catar. Já vendeu, já se pagou. Eu falei isso no vídeo passado aqui. Você não pode cobrar o Luiz Melo mais, que o Luiz Melo não pode falar nada sobre futebol mais. Quer dizer, o Luiz Melo não vai dar as caras mais. Então, galera, sinto muito. Nós temos previsões catastróficas para o Vasco 2023. E nós vamos estar aqui. Nós vamos cobrar. Nós vamos estar falando sobre Vasco. E nem tudo vai ser maravilhas. Nem tudo vão ser contratações. Tem vídeos meus aqui falando de contratações e tudo mais. Mas nem tudo serão isso. Assim que anunciar os nomes que virão para o Vasco, os nomes que certamente serão os nomes escolhidos ali para compor o elenco do Vasco, eu trago números dos jogadores aqui. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os números do Maurício Barbieri. Apesar de eu não concordar. Mas agora ele é o treinador. Enfim. Você vai ter que dormir com essa. Você sonhou aí com o Sampaoli, com o D. Eu falei isso no meu vídeo passado. E você vai ter que acordar com o Barbieri. Isso é um fato. Não há o que fazer. O Vasco já foi vendido. E eu quero ver os canais que ajudaram a vender o Vasco falando sobre essa entrevista caótica, porque eu já tô vendo nos comentários de alguns canais aqui, não tá tudo bem, confia, vamos cobrar depois, confia. Não, confia não, amigo, isso é Vasco da Gama, isso é Vasco da Gama, confia não. Estão se espelhando no modelo do Bragantino. Bragantino é o nosso modelo de hoje em dia como time. Como o próprio Brax falou aí. Aí eu te pergunto, você acha que nós devemos se espelhar no Bragantino para ser, né, um time de elite? Ou nós temos que nos espelhar no rival, no Atlético Paranaense, no Palmeiras? Você acha mesmo que o Vasco é um clube, é um time que tem que se espelhar no Bragantino para ser parâmetro de alguma coisa? Agora, literalmente, viramos um Bragantino. O Bragantino é o time que a gente tem que se espelhar. Bragantino é um time com a defesa ridícula. Tem um ataque bom, mas a defesa foi ridícula. Eu vou falar isso no vídeo do Maurício Barbieri que eu vou fazer. E nós temos que nos espelhar no Bragantino. Vê só. Então, esse aí foi o desabafo. Essa foi a análise aí que eu fiz aí da entrevista. Porque o resto é blá blá blá. O resto é enrolação. Não adianta eu trazer os áudios, os vídeos dele aqui. Isso tá em todo o canal aí, que é muito maior que o meu. E o meu canal aqui é mais pra falar mesmo, resenhar e botar minha cara aqui pra vocês verem. Felizmente eu não sou reconhecido aqui na plataforma com relação a falar de Vasco não, mas eu sou mais um que vou estar aqui para cobrar. Eu sou mais um que vou estar aqui para mostrar sempre que esses caras venderam o Vasco e até agora não fizeram nada, e quem ajudou a vender tá fazendo outras coisas, cobrindo Copa, indo pro Catar, fazendo qualquer outra coisa a não ser pensar no Vasco. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!